Irmãos, graça e paz, amém? O som está bom aí atrás, tá bom? Está muito alto não? Então vamos lá. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos para o capítulo de número 3. Estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 8. Tá bom? Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 8. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos lá. O texto nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti pela manhã que tivemos em tua presença, por tudo que nos foi exposto nessa manhã de hoje, desse domingo. Eu te peço, Pai, que em teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite também, Senhor, pela tua infinita graça, como também pela tua infinita misericórdia, tu possa, Senhor, falar o nosso coração. Fala o coração da tua igreja que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Meus irmãos, nós pregamos todo o capítulo 1 desse livro de Eclesiastes, né? E na oportunidade nós falamos sobre o que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, pensava sobre a inutilidade de uma vida sem Deus, da monotonia de uma vida sem Deus. E depois, no verso 12 até o verso 18, ele vai falar de como é triste uma pessoa ser sábia, mas não ter ao mesmo tempo Deus direcionando essa sabedoria. O capítulo 2, evidentemente, eu não preguei ainda, mas talvez eu o faça em outra oportunidade. Mas resumindo, para que a gente possa entrar no capítulo 3, que nós vamos expor nessa noite. No capítulo 2, ele vai falar sobre a inutilidade da riqueza sem Deus. Também vai falar sobre, mais uma vez, a inutilidade da sabedoria sem Deus. E ele termina o capítulo 2 falando do seguinte: como é inútil você trabalhar sem ter um propósito, porque você deixa Deus de lado nessa vida afadigada de trabalho. É interessante que nesse capítulo 2, em certo momento, ele diz algo muito interessante, que ele diz o seguinte: do que adianta tanta sabedoria para mim, se Deus não estiver na minha vida? Porque para o mesmo lugar que meus ossos vão, um ignorante, os ossos de um ignorante vai também. Essa é a grande realidade. Mas aqui nós chegamos no capítulo 3. Eu acho que você há de concordar comigo que esse é o texto mais conhecido do livro de Eclesiastes. Você já deve ter ouvido alguém dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Não é verdade? Nós citamos muito esse texto. Mas o que esse texto quer nos dizer na realidade? Qual a interpretação correta desse texto? Do capítulo 3, que vai do verso 1 até o verso de número 8. Primeiro, antes de entrar no texto, eu gostaria de fazer a seguinte observação. Cedo ou tarde, você vai chegar à seguinte conclusão: o tempo é algo muito precioso. E mais, ele é escasso. Você nunca viverá aqui na terra, debaixo do sol, tempo suficiente. Você pode viver 150 anos, é pouco. Você pode viver 300 anos, seu tempo foi escasso. Com certeza.
pior do que isso, ou seja, da escassez do tempo, você não tem como comprar o tempo no mercado. Ele não está à venda em nenhuma farmácia e você não consegue controlá-lo. Na realidade, Salomão vai nos dizer que o tempo é como vapor. O tempo, ele é como uma névoa. O tempo, ele é como fumaça. Por quê? Porque não dá para empacotá-lo. Não dá para você armazenar o tempo. E nesse capítulo 3, inicialmente do verso 1 até o verso 2, ele vai refletir conosco sobre exatamente esse bem tão precioso que escorre das nossas mãos, que nós chamamos de tempo. E ele inicia o verso 1, e muita gente interpreta o verso 1 de maneira errada. E eu vou provar para você. Olha o verso 1 do capítulo 3. Ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Inicialmente, um leitor desapercebido, ele olha para esse verso aqui e diz o seguinte: para tudo que existe debaixo do céu, eu vou ter tempo de fazer. Eu vou ter tempo de fazer tudo o que eu quero. Eu vou ter tempo de fazer tudo o que eu desejo. E não é isso que ele está dizendo. O que ele está afirmando aqui, mais uma vez, é que o tempo é escasso. Que você não terá todos os seus sonhos realizados. É triste, é duro dizer isso para você, mas é verdade. Todos os seus propósitos que você tem na mente hoje, você não vai realizar. É duro um filho de Adão ouvir isso, mas é verdade. Nós não leremos todos os livros que nós temos vontade. Nós não adquiriremos todo o conhecimento que nós temos vontade de adquirir. Você não vai possivelmente ver seus tataranetos. Talvez você não veja nem seus netos casados. Essa é a grande realidade quando a gente pensa sobre o tempo. Muitos projetos de todos nós que estamos aqui não chegarão ao fim. Veja como é duro isso. E ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que é que ele está nos informando aqui? Primeiro, tudo tem o seu tempo determinado. Por quem? Por Deus. É Deus quem controla o tempo. É Deus quem controla tudo. E é Deus também que governa tudo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus, não por você. Isso é duro de ouvir. Deus criou o mundo e o governa. E por essa razão nós podemos descansar. Mas antes de nós adiantarmos um pouquinho nessa noite, deixa eu fazer 3 observações para você que eu julgo importante. Primeiro, Deus é soberano no tempo. Agora atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Porém, Deus não tira a responsabilidade sua das suas escolhas erradas. Não responsabilize Deus por atitudes ou por decisões que você tem tomado e batido com a cara na parede, me desculpe o termo. Deus não tem nada a ver com isso. A primeira observação importante. Segundo, nós não vivemos num mundo de acasos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Pelo amor de Deus, você que é cristão, tire essas 2 palavras do seu dicionário. Não existe na nossa vida sorte, nem existe na nossa vida azar. Nós não somos governados por essas 2 palavras, de maneira alguma. Os astros, o horóscopo, por exemplo, não dirige o nosso destino. Mas a outra coisa importante aqui, nós não vivemos num determinismo cego, que nos prende. Ou seja, você não pode acreditar em destino. Isso é mentira. Ah, esse é o meu destino. Não. Você não tem destino. Você é responsável por suas escolhas. E tudo tem o seu tempo determinado. Eu vou provar daqui a pouco. Que tempo determinado é esse que ele fala? Terceira observação, a gente já parte para adiantar no sermão. Terceira observação, a totalidade das suas vidas, ou seja, a chave hermenêutica, me permita esse parênteses aqui, para que você entenda o que eu vou pregar aqui nessa noite, é exatamente essa frase: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tudo que vai acontecer na sua vida está nesse intervalo, do momento do seu nascimento até a sua sepultura. A sua vida vai se resumir nisso.
O tempo determinado por Deus na sua vida é exatamente esse. E Deus vai dividir a sua vida em fases. E se você não souber viver a vida em fases, no tempo determinado, você pode nem viver. Essa é a grande realidade. Outra palavra-chave está no verso 1 para nós. Essa palavra é chamada tempo. Porque normalmente, quando a gente escuta a palavra tempo, a gente olha logo para o nosso relógio. O que nós entendemos como cronos. O tempo dividido em hora, minutos e segundos. Mas quando Salomão escreve aqui tempo, ele não está falando de cronos. Ele está falando de kairos. O que é que ele está dizendo? Esse tempo que ele está aqui mencionando é o tempo de Deus na nossa vida. É o tempo da oportunidade. É isso que ele vai dizer para nós. O que é que ele está querendo dizer? A palavra tempo aqui, ela pode ser traduzida como época, como estação, como temporada. Então a nossa vida, ela é dividida em temporadas, em épocas. Assim como, por exemplo, a natureza é dividida em verão, outono, inverno, primavera, a nossa vida também é dividida nessas estações de tempo. Na realidade, ele vai elencar 14 pares dessas estações. Nós vamos ver um por um aqui nessa noite. Mas me permita uma coisa aqui nessa noite. Uma coisa que eu gostaria de destacar. A nossa vida, de todos nós que estamos aqui, tem que ter a ideia que Deus preparou nossa vida. Para quê, pastor? Para tempos diversos, para fases diversas. E o grande problema, irmãos, nosso, é que a gente não sabe ter discernimento para vivenciar essas fases da vida. Qual é o desafio para você e para mim, que estamos aqui nessa noite, meditando nesse texto? Primeiro, aprender a viver nesses ritmos temporais. Em outras palavras, é preciso, como ser humano, eu diria que é imprescindível, como cristão, você aprender a viver nesses ritmos temporais, nessas fases. E todos nós vamos tê-las em nossa vida, sem exceção. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Salomão está usando uma técnica, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, que os teólogos chamam de merisma. O que é um merisma? Vou lhe dar um exemplo aqui nessa noite. Por exemplo, ele diz o seguinte: há tempo de chorar e há tempo de rir. Ou seja, ele pega os dois extremos e diz o seguinte: a sua vida será cheia de emoções. Vai haver momentos na sua vida que você vai rir. E vai haver momentos na sua vida que você vai chorar. E as emoções da sua vida se desenrolarão exatamente nesse período. Nós teremos dias bons e nós teremos dias maus. Ele usa esses dois extremos. E a isso, os teólogos chamam de merisma, a essa técnica que ele utiliza aqui. Outra coisa interessante aqui, um lembrete importante. Ele está nos apresentando a vida. E interessante que ele diz que por detrás da cortina do espetáculo da vida, há alguém fazendo tudo funcionar. E o que me choca e me deixa ao mesmo tempo alegre é o seguinte: nós não estamos à deriva. Nós não estamos nessa vida navegando ao sabor do vento. Deus está no comando de tudo. Deus está envolvido em tudo. Deus está governando absolutamente tudo. E Ele divide a vida de todos nós que estamos aqui em fases. Vamos para elas? Primeiro, verso 2. A parte A do verso 2, ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. O que é que ele está nos dizendo? Que o seu nascimento, como também a sua morte, não são coisas casuais. Deus planejou o seu nascimento e Deus planejou também o dia da sua morte. Agora, uma coisa interessante aqui. Você pode, com sua insensatez, apressar o dia da sua morte. Eu não quero acreditar que Deus criou qualquer ser humano para tirar a vida. E quando a pessoa, por insensatez, comete suicídio, ele simplesmente abreviou a vida dele para um tempo que Deus havia determinado. Nós podemos fazer isso. Ou seja, nós podemos com certeza, fazer esse tipo de coisa. Nós podemos apressar a morte com nossa insensatez.
mas nós não podemos evitá-la quando a hora da morte chegar. É bem verdade que se Deus desejar, Ele assim o fará. Exemplo bíblico para isso, Ele deu 15 anos a mais a Ezequias. Ele é o Senhor da vida, Ele é quem determina todas as coisas. Mas veja que fase interessante, com a nossa insensatez, nós podemos abreviar até a própria vida. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar aqui nessa noite. Aqui estão, irmãos, os dois compromissos que todo mundo acaba cumprindo. Qual o compromisso? De nascer e de morrer. E isso nos choca, principalmente o fato de nascer. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a vida mudou por causa da queda. Essa é a grande realidade. Nós experimentamos tempos hoje que jamais, se não fosse a queda, nós não experimentaríamos. Deixe-me lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual é o propósito da sua vida? Você acha que Deus lhe criou para quê? Talvez você pense o seguinte: para ser eternamente belo. Deixa eu lhe fazer um desafio aqui nessa noite. Procure hoje na internet como vive Demi Moore, uma das mulheres mais lindas que o cinema produziu. Veja como está o coração daquela mulher. Talvez você queira ser uma pessoa famosa. Você acha que o propósito da sua vida, que Deus fez para você, para a sua vida, é se tornar alguém famoso. Deixe-me lhe fazer outra pergunta aqui. Quem foi o ganhador do Oscar em 2018? Do Oscar do cinema? 19, 2020. Já caiu no esquecimento. Veja que propósito fajuta. Eu poderia lhe dar aqui, entre outros conselhos, 3 conselhos acerca do propósito de Deus sobre a sua vida. Primeiro, defina seus passos. Defina o que você quer da vida pela visão de Deus. O que Deus quer para mim? Qual o propósito de Deus para mim? E outra coisa, aquilo que Deus tem reservado para você, seja satisfeito com aquilo que Deus lhe dá. A maneira como Deus vai lhe usar. O talento que Deus lhe entregou, seja ele qual for, seja satisfeito com isso. Isso é um propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, qual? Você tomar decisões pela visão de Deus para você. Segundo, não negocie sua integridade. Todos nós que estamos aqui, talvez você demore uma vida inteira para construir um nome. Em 10 segundos você destrói. Você leva uma vida inteira tentando ser alguém, mostrar que é íntegro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Em 10 segundos você pode destruir uma vida inteira, uma família inteira, um casamento. Terceiro conselho para você aqui nessa noite: evite todo o extremo. Em que sentido, pastor? Reflita quando você for decidir algo. Todo extremo é perigoso. Então o propósito de Deus para a nossa vida, Ele tem um tempo determinado de morrer, de nascer, como Ele tem também um tempo determinado de morrer. Mas Ele quer que a gente tome decisões equilibradas. Ele continua dizendo o seguinte, ainda no verso de número 2: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Meus irmãos que estão aqui nessa noite, eu gostaria de falar a você que conhece o Evangelho. Essa parte aqui é para você que conhece o Evangelho. Deus nos plantou como árvore frutífera. Isso com certeza. A linguagem que ele usa aqui é a linguagem da agricultura. Mas que coisa! Não basta a gente apenas ser plantado. Embora seja importante, você não pode produzir se você não é plantado. Uma árvore não dá fruto se ela não é plantada. O que é que eu aprendo aqui nessa noite? Que só pode produzir fruto quem é plantado. Que o grão que se desenvolve, né, é o que é plantado. Mas ao mesmo tempo, quando o grão desenvolve, a erva daninha cresce junto. O que é que eu gostaria de dizer aqui a você? Não basta para mim e para você, embora seja imprescindível,
ouvir bons sermões. É insuficiente apenas ler bons livros. Se faz necessário arrancar algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, a heresia. Se faz necessário não ouvir falsos mestres. É necessário na nossa vida nos tornarmos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se nós ouvimos e não praticamos, nós estamos o quê? Enganando a nós mesmos. A vida, meu irmão, ele está dizendo aqui, é uma semeadura. E a sua função como crente, como cristão, é espalhar a semente. Com certeza. E eu me fazia algumas perguntas aqui, quando eu meditava nesse texto para pregar para vocês. Primeiro, que igreja nós vamos deixar para nossos filhos? Que filhos nós vamos entregar para o mundo? A gente é muito preocupado sobre o fato de que mundo nossos filhos vão enfrentar, né? Mas eu acho que a gente deveria pensar, que filhos eu estou preparando para o mundo? Para entregá-los para a vida. Que qualidade de pessoas eu estou fazendo? Que espécie de pastores nós estamos preparando? Que evangelistas, que missionários, que professores de escola bíblica, quais os missionários que você tem ajudado? Eu concordo piamente, irmãos, que você não precisa fazer um curso de teologia para pregar o evangelho. Não há necessidade disso. Você pode pregar o evangelho sem ter um curso de teologia. Mas pare um pouquinho para pensar. Como você poderia ir mais profundo na escritura se você não tivesse um mestre? Como a gente poderia descobrir tesouros aqui, irmãos, se não nos fosse exposto por alguém? Se Deus não se utilizasse de alguém para abrir a nossa mente, para abrir o nosso coração, e para que a gente deixasse de pensar as coisas que nós pensávamos há 5, 6, 8 anos atrás. Veja como isso é importante. É preciso plantar, e é preciso arrancar aquilo que não presta. Né? É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Entenda uma coisa, e por isso eu me refiro aos cristãos que estão aqui nessa noite. Vocês são o sal da terra. Jesus não disse se torne o sal da terra, não. Ele disse que nós já somos. E por essa razão o mundo vê a igreja como uma ameaça aos caminhos dele. Também vocês são. Essa é a grande realidade. Por que eu digo isso para a igreja nessa noite? Sem a influência da igreja, sem a influência do evangelho, essa sociedade estaria numa decadência moral pior ainda. E outra coisa, essa sociedade estava mais podre do que nunca. Essa é a grande realidade. Ela seria uma sociedade imprópria para a vivência de cidadãos comuns. A igreja, ela é, sem sombra de dúvida, e continuará sendo, sal da terra e luz do mundo. Por isso, deixa eu dizer algo aqui a você. Você só tem essa geração. Você não tem outra geração para evangelizar. E seu tempo é muito curto. Curtíssimo. Pastor, eu vou viver 130 anos, não é nada. Pouco tempo, vapor, e nós só temos essa geração. Eu fico pensando, às vezes os crentes acham absurdo as pessoas estarem querendo tirar trechos do evangelho, está querendo reescrever a Bíblia. Por que eles querem isso? Porque isso incomoda. Essa verdade vai de encontro à consciência deles, que ainda tem, mesmo maculada pelo pecado. E é tempo da igreja se levantar e dizer, nós somos a verdade, nós temos a verdade, em amor, mas há tempo de pregar, é tempo de pregar. Meu irmão, você não tem um tempo todo. E bota uma coisa na sua mente, há pessoas que só você vai ter contato, há pessoas que só você terá oportunidade, talvez a oportunidade única daquela pessoa ir para o céu, e Deus conta com você. É tempo de plantar e é tempo de arrancar. Talvez você tenha pessoas, parentes seus, que vivem no espiritismo e você diz, é assim mesmo. É não. É porque você está se acovardando. Talvez haja pessoas aqui suas,
que vivem nos TJ, nos Testemunhos de Jeová, que sejam ateus, e você tem se negligenciado, você tem sido negligente para com essas pessoas. Sabe por quê? Nós temos deixado de cumprir o nosso papel. É tempo de plantar. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite que você sabe mais do que eu. Nenhum eleito vem sem a pregação da palavra. A fé só vem pelo ouvir. E não ouvir o que eu acho, não ouvir meu testemunho não salva. Meu testemunho pode até abrir portas para a pessoa, mas a fé só vem através da pregação do Evangelho. E Deus escolheu você. Mas como é difícil isso entrar na mente da gente, irmãos. Segundo, ele continua dizendo o seguinte, olha. Há tempo de plantar. Aliás, tempo de matar, não é isso? E tempo de curar. Nenhum de nós que estamos aqui, nós temos o direito de matar quem quer que seja. Nem tampouco matar a nós mesmos. O que é então que ele está dizendo aqui nessa noite? Ele está dizendo o seguinte, olha. Não há iniquidade na vida que não esteja em nós. Em você que está sentadinho aí. E eu que estou aqui pregando para vocês nessa noite. Não há iniquidade na vida que não esteja presente em nós. Como um embrião, esperando para sair. Com certeza, lutando para assumir o controle da nossa vida. Existe um monstro dentro de nós, irmão, chamado pecado. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui, salvo em Cristo. Ainda existe um velho homem aí. Dentro de você, doido para assumir o controle, é como um parasita em seu caminho, esperando apenas a oportunidade para assumir a sua vida. Veja que conselho Deus, através de Salomão, nos dá nessa noite. Coisas como a cobiça, coisas como a inveja, coisas como a luxúria, o orgulho, a preguiça, a ira, a maledicência, ainda estão presentes em nós. Interessante. Eles são como dragões dentro de nós, que fazem o quê, pastor? Que reclamam autoridade sobre nós. Eles estão dentro de nós. E olha o conselho que ele dá a nós. Você tem que controlar isso. Veja a responsabilidade da vida cristã. Haverá tempo na sua vida que você tem que matar. E você tem que curar. Aí eu lhe faço uma pergunta. Como é que um crente derruba esses dragões? Como ele acaba com isso? Ou seja, diz a ele, dá uma ordem e diz, não, na minha maneira de ver, não há uma outra forma a não ser quebrantamento. Você sabia que há um salmo que diz isso, né? Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Mas eu lhe pergunto aqui nessa noite, o que é um coração quebrantado e contrito? Pense um pouquinho sobre isso. Para você, quem é uma pessoa que tem o coração quebrantado e contrito? Eu diria a você o seguinte, é a única pessoa que é capaz de ser curado desse grande mal. Porque, atente para isso, o que é quebrantamento? Deixa-me dizer aqui a você. O que é uma pessoa quebrantada e contrita? Uma pessoa que Salomão diz o seguinte, que vai ter tempo de matar essas coisas dentro dele e vai ser curado. Você percebe que a vida cristã é uma eterna luta? É uma eterna luta. Vou lhe dizer algo aqui, já digo o que é quebrantamento. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, tem dias que nem vontade de orar você tem. E quando isso chega a nós, você faz o quê? Nem as palavras você tem. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Quando você estiver nessa situação, abra a Bíblia. Leia e ore com a Bíblia. Por exemplo, um salmo. O 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, eu tenho sentido falta das outras coisas. Tu não tem me contentado, Senhor. Me ajuda no contentamento, me ajuda a descansar em Ti. Veja como às vezes as palavras faltam. Veja como às vezes o lugar de oração já não é desejado por nós. Por quê? Porque nós somos assim, irmãos. E é tempo de matar isso muitas vezes. É tempo de matar e ser curado. Só há um caminho ao meu entender.
quebrantamento. Mas eu vou dizer a você, o que é uma pessoa quebrantada? É aquela pessoa que quando erra, ela reconhece. Eu vou um pouquinho adiante. Ela não tenta se justificar. Ela não transfere a culpa dela para outrem. Porque ela é quebrantada. Ela é contrita. Ela não endurece a sua cerviz. Ou seja, estufa o peito, empina o nariz, achando que não fez nada. Ela não faz isso, se ela é quebrantada. Essa palavra quebrantamento traz a ideia de alguém que se curva. Ou seja, de alguém que não resiste. De alguém que admite o seu erro, que o confessa, que se entristece e está pronto a abandonar o seu erro e retornar ao primeiro amor. Só há uma maneira de nós vencermos esses dragões que estão diante de nós, se nós formos esse tipo de pessoa. Voltarmos ao primeiro amor. Como, pastor? Em obediência a Deus e a intimidade com Ele. Me permita uma coisa aqui nessa noite. Amados irmãos que estão aqui nessa noite, não há base bíblica alguma em alguém que se diz salvo e ao mesmo tempo é orgulhoso. Não pode haver. Em alguém que não tem quebrantamento, que não reconhece o seu erro. Não há base bíblica para isso. Vamos adiante. Ele continua dizendo o seguinte, que há tempo de matar e tempo de curar. Verso 3 ainda. Tempo de derrubar e tempo de construir. Interessante que Deus faz ambas as coisas. Não é verdade? Gostaria de lhe lembrar que Deus derrubou a Torre de Babel. Por que Deus derrubou? Porque ela foi uma torre construída pelo orgulho humano. O homem queria se chegar até Deus através da terra, através daquela torre. Mas ao mesmo tempo que Deus derrubou aquela torre, Deus construiu uma casa para Israel. Deus construiu um reino para Davi. E ele disse que esse reino permaneceria para sempre, porque seria o reino do seu filho. Veja como Deus, o próprio Deus, derruba algumas coisas e constrói outros. Aí eu penso sobre mim e sobre você. Gostaria de relembrar o que eu já falei aqui nessa noite. Deus permite épocas. Deus permite estações. Deus permite na nossa vida o kairos dele, o tempo da oportunidade. Você tem que fazer essas coisas. Se você quiser permanecer. Durante a nossa vida, entre o berço e a sepultura, você vai ter que derrubar algumas coisas. E você vai ter que construir outras. E eu me perguntava, Senhor, o que é que nós temos que derrubar? Há estruturas que nós precisamos, irmãos, jogar por terra. E outras estruturas precisam ser edificadas na nossa vida. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. O chamado de Deus para hoje é para que você derrube a torre da impiedade. Vou explicar. Muitos de nós que estamos aqui, irmãos, e possivelmente algumas pessoas que nos acompanham de forma remota, elas precisam na vida dela, urgentemente, começar a se relacionar bem com Deus. E mais, começar a se relacionar bem com o próximo. Nós precisamos urgentemente derrubar da nossa vida o desejo excessivo por bens materiais. Isso é uma forma ímpia de viver. Nós precisamos urgentemente tirar da nossa vida, abra seus ouvidos, a agressividade. Isso tem que ser banido da sua vida. Isso tem que ser arrancado da sua vida. Você não pode tratar seus pais de uma maneira bruta. Você não pode tratar sua esposa como ela não fosse ninguém. Você não pode tratar seu esposo, seja o trabalho que ele tenha dado a você, da maneira como você acha que deve tratar. Isso é uma torre que a gente tem que derrubar. Isso é um modo ímpio de viver. Isso é uma maneira desonesta de viver. Isso é uma maneira não cristã de viver.
E nós precisamos derrubar essas coisas. E isso tem que ser feito todo dia. Porque talvez você faça hoje, mas amanhã você já está do mesmo jeito. Veja que desafio nós temos. E quando nós derrubarmos essas torres da impiedade, a gente também tem que construir outras coisas. O que, pastor? Os palacetes da sensatez. Me permita uma coisa aqui nessa noite, irmãos. Todo cristão salvo em Jesus Cristo, ele tem domínio próprio. Ele tem moderação. Você pode por um lapso perder a paciência, mas você tem a humildade de voltar atrás e pedir perdão. E recomeçar. Toda pessoa salva em Jesus Cristo, ele é uma pessoa sensata. Ele não é um bruto. Ele não é um descompensado. Ele não é uma pessoa que não pode ouvir o não. Não pode ouvir um não. Ele não fala irrefletidamente, porque ele foi salvo. Ao mesmo tempo que a gente tem que destruir a torre da impiedade e construir o palacete da insensatez, aliás, da sensatez, perdão, nós temos que construir na nossa vida a integridade. Deixa-me dizer algo aqui a você. Existe uma necessidade urgente no mundo. Sabe de quê? De pessoas fiéis. De pessoas íntegras. A palavra integridade significa inteira. Pessoas que vão de vez em quando pisar na bola com você, mas são confiáveis no todo. E eu gostaria de dizer algo aqui a você. Nós fomos chamados a viver assim. Nós fomos chamados a fazer o que é certo e não o que é cômodo. Nós fomos chamados para sermos íntegros. Interessante, integridade se demonstra quando nós estamos sozinhos. Porque sozinho você é quem você é. Com o smartphone na mão, seu caráter está sendo ali dito a você, você é isso. O que você vê, o que você olha, o que você vasculha em rede social, o que enche teu coração, ali está você. Não precisa um relatório para mim, nem para ninguém. Quando você abre seu celular, as páginas que você tem acessado, dizem muito a você, dizem muito a você sobre você mesmo. Você é aquilo ali. E o que você expõe em rede social, o que você digita em rede social, é seu coração, meu filho. O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se Jesus vivesse no nosso tempo, ele acrescentaria o seguinte: as nossas redes sociais falam do que está cheio o nosso coração. O que a gente digita, o que a gente posta, o que a gente mostra, está dizendo o seguinte: meu coração é isso aqui. É necessário que a gente levante esses palacetes da sensatez, da integridade. E se eu destruo a impiedade na minha vida, com certeza eu tenho que construir o palacete da piedade. Numa aula passada aqui, o pastor James disse uma coisa e eu concordo plenamente. Uma pessoa piedosa, ela se relaciona bem com Deus e ela se relaciona bem com os outros. Isso é fato. Mas eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite. Somente a graça de Deus pode nos levar a uma vida assim. Até um relacionamento correto com Deus, até um relacionamento correto com os outros e até um relacionamento correto consigo mesmo. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Nós vivemos um momento muito difícil, irmão. Eu vi uma certa feita o pastor Orivan Marinho. Ele dizia o seguinte: na igreja onde ele estava pastoreando, surgiu um jovem muito promissor. E todo mundo olhava para aquele jovem e dizia o seguinte: é um futuro pastor. E o pastor Orivan Marinho alegrou muito o coração, porque o camarada tinha tudo para ser um pastor. Dedicado, na palavra, nos cultos, na oração. Sabe, a igreja reconhecia o chamado dele. Interessante que esse rapaz era solteiro. E apareceu uma moça mundana e começou a flertar com ele. E o pastor o chamou e disse: rapaz, não é por aqui, biblicamente, etc. Enfim, ele saiu da igreja. E 15 dias depois dessa saída dele,
a moça posta uma foto lá nas redes sociais, uma cama cheia de coração inflados na cama, com a seguinte legenda: hoje nós teremos a nossa primeira noite de amor. Só isso já matou metade do coração do pastor. Mas ele disse que o que mais entristeceu ele não foi somente isso, foi os comentários embaixo da legenda da igreja. E os comentários eram assim: o importante é ser feliz, Deus está com vocês, o que importa é a felicidade de vocês. São muitas vezes esses castelos que a igreja tem levantado. O castelo da impiedade, o castelo do politicamente correto. E a gente esquece de destruir essas coisas, quando na realidade nós devemos construir sensatez, na verdade, integridade e o que mais? E piedade. Você tem que derrubar essas coisas da sua vida. Uma maneira ímpia de viver. Vamos adiante. Verso 4. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Esses dois pares falam das mesmas emoções. O que é que ele está dizendo aqui? Há tempo de chorar. Ou seja, há muita gente que diz: a vida é só vitória, e não é. Com certeza a vida vai nos pregar peças. A vida está cheia ou repleta de momentos tristes. O que me constrange algumas vezes é que você vai a um velório, por exemplo, a pessoa perdeu o pai. Aí chega um camarada, né? Não chore não. Deixa ele chorar. Ele está vivendo o luto, meu querido. Tenha fé, não chore não. Quer dizer que ter fé é não chorar? A vida vai nos proporcionar esse momento, um momento de choro, um momento de enfermidade, um momento às vezes até de dificuldade dentro da família. São os momentos de choro. O momento de pessoas que são abandonadas pelos pais. Esse momento você talvez presencie coisas terríveis dentro do seu lar. É momento de chorar. Não é que você não tenha fé não, mas é muito triste você ver um lar se destruindo, um lar ir por água abaixo, porque o camarada quer aventura. Quem é que não se entristece com isso? Qual é o filho, qual é a filha que não cai em lágrimas com isso? Principalmente se for cristã. Que filho festeja o divórcio dos pais? Que pais festejam o adultério dos filhos? É louco? Tem que chorar, tem que se entristecer. E Salomão diz: essas coisas vão acontecer. Faz parte da vida, meu querido. Mas acima do sol tem alguém controlando tudo e você deve descansar. Mas ele diz também o seguinte: a vida não só é um caos. Há também tempo de rir. Não é o que ele diz aqui no verso 4? Né? Há também momentos de saltar de alegria. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Meu irmão, a vida não é uma eterna trajetória triste, sem sonhos, sem graça, sem esperança. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Às vezes a gente tem de rir até de nós mesmos. E ontem eu ri de mim. Eu fui pregar num lugar ali, e uma pessoa tirou uma foto e me marcou no Instagram, sabe? E eu só vim ver hoje. E quando eu abri, eu digo: que velho mago pregando. O velho era eu. Ele tinha me marcado lá, ele tinha colocado e mandado para mim. Diferente de lado, né? Eu não tenho, na realidade assim, eu não tenho dimensão do tamanho da minha cabeça. E quando eu vi assim de lado, eu digo: rapaz, que caba de mantelado da gota. E era eu. Ei, é preciso que você muitas vezes ri de você mesmo. A vida também é feita dessas coisas. O riso, ele é fruto, irmão, do humor saudável. É necessário também que a gente ri da leveza da vida. São esses os momentos casuais, dos jantares em família, de você ir a um campo de futebol. Se você for por 13 anos, você vai chorar, mas se você for raposeiro, você vai rir. Olha como é bom você ir para esse lugar. Ele faz parte da vida. Mas infelizmente, né? Há pessoas que pensam que a alegria é incompatível com a santidade. Tem gente rancorosa, carrancuda, que acha que ser santa é ser intrigante, né? E não é isso que Salomão está dizendo. Há tempo de chorar,
Mas há tempo também de você rir, sabe? Vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Há pessoas que não vivem pela preocupação exacerbada com o perfeccionismo. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Permita-se errar. Você nunca vai cumprir todos os horários. Haverá momentos que você vai se atrasar. Você não é perfeito, você é humano, você é pó. E é necessário que você também ria dessas coisas. Né? Eu acho interessante, me permita um parênteses aqui nessa noite. João capítulo 2. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. No meu entender, não há algo mais social do que uma festa de casamento. Jesus foi convidado e ele compareceu à festa. E a Bíblia diz em certo momento lá que o vinho acabou e o vinho para o judeu era símbolo de alegria. E Jesus não era aquele camarada que colocava água no chope de ninguém. Me permita esse exemplo. Não. Quando ele viu que a alegria tinha terminado, porque era um escândalo para os noivos faltar vinho, assim como é para nós não ter bolo de noiva numa festa de casamento, o que Jesus fez? Ele transformou água em vinho. Ele deu àquela festa de novo a alegria. Deixa-me dizer algo aqui a você. Ser crente é ser alegre. Ser crente é ser convicto de que nós temos uma vida eterna, de que nós temos um dono, que a nossa vida não está à deriva, que nós temos um Deus que nos escuta, que nós podemos orar, que a situação pode inverter. Ser crente é isso. E não viver de prova, eterna prova, só prova. É muita luta, é muita prova. Ser crente é ser feliz também. Verso de número 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. É uma linguagem estranha, né? Mas o que é que Salomão está dizendo? Que para que se plantasse em um terreno muito pedregoso, era necessário que o agricultor fosse lá e fizesse o quê? Tirasse as pedras daquele campo. E pegassem essas pedras, fizessem montões de pedras. E aqueles montões de pedras, para que serviam? Para que eles descansassem do sol, se protegessem do sol. Por essa razão ele usa esse termo aqui, olha. Há tempo de espalhar pedras. Ou seja, retirar pedras, né? Juntar as pedras. Há tempo de espalhar pedras, mas há tempo de ajuntar. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha. É hora de nós limparmos o campo, irmãos, para plantar. E a retirada das pedras serve para a possibilidade do plantio, ajuntando em montes. A pergunta é nessa noite a você a seguinte: talvez você tenha eternamente tentado limpar o campo, manter casamento, manter criação de filhos, manter sua vida espiritual, mas sempre vem alguém que espalha pedras. O problema é o seguinte: o que você tem feito com elas? Sabe qual é o conselho dele aqui para nós? Atente para isso. Amadureça. Você não pode eternamente ficar no jardim da infância da fé. A gente não pode ficar eternamente pegando na sua mão e dizendo: vamos para a igreja. Tem culto hoje. Venha, pelo amor de Deus, Jesus vai dar uma chance para você. O perdido é você que não tem Cristo. Há tempos de espalhar pedra, é verdade. Tem muitas coisas espalhando, atrapalhando a nossa vida cristã. E junte-as. E eu vou dar aqui especificamente um conselho a você que é casado. Toda vez que eu celebro um casamento, eu penso sobre isso. Quando a cerimônia do casamento termina, e aqueles cônjuges, eles vão para casa, sabe o que acontece? As fraquezas pessoais se tornam logo um fardo compartilhado. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas se casam, naquela bela festa, mas quando passam a morar juntas, os defeitos de um e de outro começam a aparecer. As fraquezas ficam sendo compartilhadas. Isso não está acontecendo, eu não vou dizer porque está acontecendo isso aqui no Médici, de maneira alguma, é apenas uma aplicação da palavra. Nunca fofoque sobre seu cônjuge. Sabe por quê? Quando você faz isso,
você está fofocando de você mesmo. Porque os dois é uma só carne. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Em outras palavras, você não pode mudar a verdade, mas a verdade pode mudar você. E só há esse caminho. Só há esse caminho. Verso 5 ainda, meus irmãos. Ele vai dizer: há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Salomão está nos dizendo que a vida é feita de abraços, mas também ela é feita de separações. Ela é feita de chegadas, mas também ela é feita de saídas. Olha que coisa interessante ele está dizendo para nós aqui nessa noite. Há momentos de você dizer olá, mas há momentos também de você dizer adeus. Deus proporciona na sua vida esses momentos. Eu gostaria de fazer uma aplicação aqui, creio eu, que muito pertinente para o nosso mundo hoje. Antes de eu fazer a aplicação, deixa eu lhe fazer um exercício aqui nessa noite. Na sua mão, só numa, elenque aí 5 amigos que você tem. Pensa aí em 5. Pensou? Joia. Salomão está dizendo: há tempo de abraçar um amigo, quando ele é leal. E há tempo de afastar-se dele, quando ele é desleal. Os verdadeiros amigos, irmãos, quando a gente encontra um amigo, na realidade a gente encontra a mão de Deus ministrando sobre a nossa vida. Alguém já disse o seguinte: um amigo é bom, 2 é muito bom, e 3 é difícil demais. Eu mandei você elencar aí na sua mão 5 amigos. Talvez você tenha completado 5 e até as outras 5. Você disse que eu tenho 10. E talvez você olhe para seu Instagram e diz: pastor, eu tenho em torno de 10 mil amigos. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Amigos são pessoas essenciais. Porque o amigo verdadeiro, ele se importa com você. Ele lhe consola. Ele lhe repreende. Mas eu vou um pouquinho adiante. Não existe amigo neutro. De maneira alguma. O que eu estou querendo dizer a você com base em 1 Coríntios 15:33? Se seus amigos são mundanos, nem se preocupe, você vai se tornar um também. Se seus amigos são fofoqueiros, nem se preocupe, você é também. Por outro lado, se seus amigos são pessoas piedosas, eles vão encorajar você a ser uma pessoa melhor. Quem são seus amigos? Salomão está dizendo que na sua vida cristã, há pessoas que você vai dizer: olá, eu vou me sentar, eu vou abrir meu coração para você porque você é meu amigo. E vai haver pessoas que você vai dizer: adeus, até logo. Você não pode confiar. Isso aqui, irmãos, é muito interessante para nós. E eu quero dizer algo aqui que você guarde talvez para o resto da sua vida. Amigos são como árvores frondosas. Por quê, pastor? Porque um amigo verdadeiro, ele nos aconselha. Um amigo verdadeiro, ele nos escuta. Um amigo verdadeiro, ele nos repreende. Mas há uma coisa interessante que o amigo verdadeiro faz. Ele nos defende em público. Você tem? Você pode encher a sua mão? Você tem, meu irmão? Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. As estações da sua vida vão exigir isso de você também. Vamos adiante.
Verso 6. Antes de ir para o verso 6, deixa eu dizer algo aqui para você. Não existe comunhão fora da verdade. Não existe comunhão fora da verdade. Se você tem comunhão com quem quer que seja, e não existe verdade, você não tem comunhão. Você está enfiado em um ninho de cobras. Eu fico incrível com a capacidade de algumas pessoas de distorcer palavras. É incrível, irmãos. É incrível isso. E são pessoas que normalmente colocam o nome da gente na lama. Tenha cuidado com pessoas assim. Eu conheço casamentos que foram destruídos por isso. Amizades, ministérios. Eu conheço um pastor ali, que ele colocou uma criança de 5 anos no colo. E a mãe da criança disse que ele tentou estuprá-la. Um homem sério, de quase 70 anos de idade. Entrou em depressão, deixou o ministério, não quer nada com a igreja. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de se chegar, e há tempo, irmãos, de se deixar de se chegar, de se separar. Tenha cuidado com quem você abre a sua vida. Tenha cuidado com quem você fala, com quem você abre seu coração. Isso é sensatez. Verso 6. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de jogar fora, não é verdade? E tempo de guardar e tempo de jogar fora. A vida ela é boa também, sabe por quê? Porque a vida ela nos dá algumas oportunidades. A vida abre para nós possibilidades de negócios, de um novo relacionamento, de sua família prosperar. Ele está dizendo o seguinte aqui no verso número 6. Há tempo de procurar, mas há tempo de perder. Né? Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. O que ele está dizendo aqui? Você pode guardar algo até quando? Não é uma pergunta que é boa para a gente fazer. Eu posso, irmãos, me relacionar com uma pessoa até quando? Você pode se sacrificar até onde? Há tempo, irmãos, que ele está dizendo aqui, há tempo de procurar e tempo de perder. Deixa eu lhe dar 3 conselhos aqui, com base nisso aqui. Base em quê, pastor? Até onde você pode guardar alguma coisa? Até onde você pode se relacionar com alguém? Até onde você pode se sacrificar por outra pessoa? Ou até pelo trabalho? Deixa eu lhe dar 3 conselhos aqui. Quando isso não coloca em risco a sua consciência. Quando você tem que explicar uma coisa, muitas vezes, cuidado. Pode ser uma cilada do diabo. É muito complicado quando aquela pessoa tem sempre que explicar o porquê daquela determinada coisa. Tenha cuidado. Você pode ir até onde a sua consciência não se abala. Não tem risco para ela. Outro conselho aqui. Quando o amor de Deus nos obriga a fazer isso. Às vezes dói na carne. Eu fui comerciante por muito tempo. E troquei muito cheque. E um dia Deus falou comigo, isso não é de Deus, isso não é de mim. Tu cobrar juros de 5%, de 3% de um cheque, eu não estou nesse negócio. Aquilo me machucou, irmãos, demais. E eu fiz um voto ao Senhor. Isso é um voto que eu fiz a Ele. E você não deve voltar se você não pode pagar. Eu digo, Senhor, enquanto vida eu tiver, eu não troco um cheque a juros, nem empresto dinheiro a seu ninguém. Isso foi um voto que eu fiz com Deus. Doeu na carne, porque na época tirou parte do meu orçamento. Doeu, mas interessante, irmãos, a palavra de Deus me obrigou a fazer isso. Eu não podia viver dessa maneira, a minha consciência doía, todas as vezes que eu fazia isso. Há tempo, irmãos, muitas vezes de você pensar dessa maneira.
Há tempo de procurar, mas há tempo de perder. É o que Salomão está dizendo, verso 6. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Terceiro conselho para você aqui. Quando eu tenho que fazer isso, pastor? Quando é necessário para salvar a sua vida. Há pessoas que perderam o amor pelo Evangelho por conta de uma profissão. Eu não vejo Deus nesse negócio. Há pessoas que perderam o amor pelo Evangelho por conta de um casamento, por conta de um namoro. Eu não vejo Deus nesse negócio. E vou lhe dar um exemplo aqui. Interessante que, naquela viagem, né? Onde Jonas entra dentro do barco. A Bíblia diz que para que os marinheiros não perdessem a carga, nem a vida, eles tiveram que jogar Jonas no mar. Não é verdade? O que é que eu aprendo aqui? Não existe nada mais chocante para o Evangelho do que um crente que não entende o chamado dele. Jonas era profeta, chamado por Deus, filho de profeta, profetizava para o reino de Israel. Mas quando ele perdeu essa visão, ele era um intruso na vida dos outros. Ele teve que ser jogado fora, para que a vida daqueles marinheiros não fossem ceifadas. O que é que eu digo aqui nessa noite? Crente sem referencial, sem vida, não serve para o Evangelho. Vou dar um conselho aqui com base nesse texto aqui. Ensine seus filhos a perderem. Seus filhos não são senhores da vida de vocês. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque no mundo nós aprendemos que perder é fracassar. E eu digo a você que não é. Muitas vezes perder é o início de Deus para um novo recomeço na nossa vida. Talvez haja pessoas aqui que você perdeu alguma coisa e está desesperado. Eu não posso viver sem isso. Eu não posso viver sem fulano. Por que isso? Porque é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você recomeçar a sua vida. Há tempo de ganhar, mas há tempo de abrir mão de algumas coisas. E Deus está com certeza fazendo isso na vida de alguém aqui. E por que eu digo a você que você deve ensinar o seu filho a perder? A pedagogia da perda deve ser ensinada na sua casa. Porque nós temos hoje, irmãos, uma sociedade de pessoas frustradas. Uma sociedade de pessoas fracassadas. Uma sociedade de pessoas drogadas. Há uma droga agora em evidência aqui chamada K9. Que coisa triste. Para enfrentar os problemas da vida, o homem está se levando, deixando levar por isso. Né? Pessoas fracassadas, pessoas deprimidas, pessoas saltando, irmãos, no abismo do suicídio. Que triste, irmãos. Há 15 dias atrás, aqui em Campina Grande, suicidaram-se 7 pessoas. Um porque perdeu uma pequena fortuna, outros porque perderam o amor. Qual é o problema dessas pessoas, irmãos? Não sabem perder. Nós não somos a bala que matou John Lennon, irmãos. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós somos simplesmente servos. E não levaremos nada daqui. Nós estamos aqui para ser servido, é verdade. Mas nós estamos aqui para servir. Quando a igreja entender isso, que ela está aqui para servir, as coisas vão melhorar. Eu já disse aqui reiteradas vezes. A primeira missão da igreja é morrer. Quando você aprender a morrer para essas coisas, você vai viver melhor. Ilustro de novo aqui a vida do grande pregador George Miller. Eu tenho um livretozinho dele. O título do livro é o seguinte: George Miller, um homem a quem Deus deu milhões. Ele termina a vida dele com alguns centavos no bolso, com 94 anos. E um repórter vai até aquele homem e diz o seguinte: pastor,
Como é que o Senhor conseguiu sustentar 10.000 órfãos sem pedir um centavo a ninguém? Sabe qual é a resposta dele? Houve um dia que George Miller morreu para os seus sonhos, para os seus projetos, para as suas ambições. E resolveu simplesmente viver para a glória de Deus. Deus deu milhões àquele homem. Ele morreu com alguns centavos no bolso, de um velho paletó. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Infelizmente a gente cria nossos filhos cheios de gosto, não pode perder nada, não pode ser reclamado por ninguém, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita professor, vai ser um frustrado. Porque nós não somos uma ilha. Não. Há tempo de ajuntar, mas há tempo de perder também. Verso 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Normalmente, irmãos, os israelitas, eles rasgavam as suas vestes em sinais de luto, em sinais de arrependimento. Normalmente quando acontecia luto, quando acontecia algo muito ruim, ou quando eles queriam se arrepender de algumas coisas, lembram lá do povo não israelita, mas do povo de Nínive, eles rasgaram as suas vestes, em sinal de arrependimento. Ou seja, muitas vezes é necessário que a gente se rasgue. Em que sentido, pastor? Pedindo graça a Deus para perdoar. Você não vai adiante, irmãos, na vida cristã se você não consegue perdoar. Você não conseguirá caminhar se você não pedir graça a Deus para andar mais uma milha com seu irmão. Nós somos um rebanho. E em todo rebanho há ovelhas feridas. Em todo rebanho há problema. Então, ou a gente pede, irmãos, para ter a cabeça ungida com óleo, para que a gente possa caminhar mais uma milha e um pouco mais adiante, ou a gente não consegue caminhar. E é verdade isso que está dizendo aqui nessa noite. Você precisa pedir graça a Deus, para que mude algo que está sedimentado em sua vida, preso em sua vida, que dói, que machuca em sua vida. Há tempo, irmãos, de rasgar. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que você precisa ir a alguém nessa noite e pedir perdão. Rasgar seu coração. Dizer, me perdoe. Há tempo de fazer isso. Por quê, pastor? Se há tempo de rasgar, há tempo de costurar. É hora de muitas pessoas aqui recomeçar, refazer sua vida espiritual. Como isso é importante, irmãos. Nós temos que refazer nossa vida. Há tempo de ficar calado, mas há tempo também de falar. Interessante, né? Tiago, capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Há momentos na nossa vida que o silêncio pode ser o mais eloquente discurso. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Nunca discuta com um tolo. Você não tem condição de discutir com um tolo. Há pessoas que você aconselha, e ele não escuta. A Bíblia tem essa pessoa por tolo. Não discuta com ele. Contudo, há momentos que você tem que se posicionar. Por exemplo, quando o evangelho está em perigo. E nesse momento ficar em silêncio é uma omissão. É uma omissão pecaminosa. Você não pode deixar que o tolo governe. Você não pode deixar que o tolo tenha a última palavra. Nesse momento você tem que se levantar. Por exemplo, eu gosto muito daquele texto onde Paulo fala sobre os fracos e os fortes na igreja de Corinto. Havia um grupo forte, né,
que comia carne sacrificada aos ídolos e não tinha problema nenhum. Mas existia um grupo fraco que não comia. E por amor aos fracos, os fortes não comiam na frente deles, mas comiam. O que é que eu aprendo aqui? Se a igreja de Corinto deixasse que os fracos tomassem de conta, a igreja de Corinto ia virar uma seita. Nós não podemos deixar que o fraco domine, a gente tem que respeitá-lo, né? Mas nós não podemos ser dominados por ele. Uma coisa aqui para você aqui nessa noite. Há momentos na sua casa que você tem que se calar. Mas há momentos na sua casa que você tem que se posicionar. Você não pode se calar, você tem que falar. Porque talvez o evangelho esteja em jogo. Porque talvez a reputação da sua família esteja em jogo. Porque talvez a reputação da sua igreja esteja em jogo. E você tem que se posicionar. Por fim, verso 8. Mas me permita uma coisa aqui nessa noite. Interessante que Ritinha viveu 2 experiências dessas essa semana. Há uma pessoa lá próxima à minha casa que, entre aspas, retornou para a igreja, né? Aí ela disse a Ritinha, Ritinha, eu vou para a igreja tal. É uma igreja aí que só prega prosperidade. Aí a Ritinha disse a ela, vá não, lá não prega a palavra. Para que Ritinha disse isso? Ela levantou-se como uma fera. E ontem ela viveu à noite em uma mesma situação dessa. Uma pessoa que nós encontramos ontem à noite, que está em uma determinada igreja que não prega a palavra de Deus, e Ritinha disse, fulana, tu tão centrada que eras, como é que tu pode ficar numa igreja dessa? Eu acho que ela não deu em Ritinha porque eu estava de lado. Mas ela não se omitiu. Há tempo de falar. Sabe por que há tempo de falar? Porque seus pais estão se perdendo. Sabe por que há tempo de falar? Porque seus filhos estão se perdendo. Sabe por que há tempo de falar? Porque seus vizinhos estão se perdendo. E nós temos nos calado. Temos ficado em silêncio para não incomodá-los. Interessante, como nós ouvimos aqui pela manhã. Eu não quero que jamais um parente seu vá para aquele lugar que foi dito a nós, que nos foi dito pela manhã. Mas se algum dos nossos parentes forem para aquele lugar, eles terão plena consciência de que você foi omisso, de que você não falou, de que você se calou. Verso 8 e a gente conclui aqui. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Meus queridos irmãos, nós devemos declarar a guerra contra o mal. Nós devemos declarar, irmãos, guerra contra as ciladas do diabo. Nós devemos declarar guerra contra o pecado. Nós devemos declarar guerra contra tudo que se levanta contra Deus. Com certeza, contra a dignidade da vida também. E esse é o desafio. Confrontar o mal, sem nos tornarmos maus. Porém, ao mesmo tempo que fazemos isso, nós devemos promover a paz, como ministro da reconciliação que nós somos, e viver em paz um com os outros. Permita-me lhe dizer algo aqui nessa noite. Eu não sei, irmãos, para onde o nosso país vai. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Mas eu gostaria só de olhar na cara de vocês, de cada um de vocês. E se por acaso o governo disser o seguinte, a partir de hoje os cultos estão proibidos. Quem for, vai preso, perde o emprego na repartição. Eu fiquei pensando numa coisa, quantos de vocês que eu estou vendo a cara hoje vão estar aqui no próximo domingo? Um vírus tirou a gente tudinho daqui. Imagina a mão de um governo tirano. Pense sobre isso.
Nós estamos a ponto de nós, pastores, sermos obrigados a casarmos pessoas do mesmo sexo. Qual vai ser minha posição? A sua. Lá no teu emprego, quando pedir para você se posicionar, você vai dizer o quê? Nós estamos prestes a acontecer isso, no futuro bem próximo. Finalizando. Como ver Cristo num texto como esse? Como vê-lo? Eu vejo Cristo aqui. Primeiro, Cristo nasceu no momento certo, na plenitude dos tempos, como diz Efésios 4:4. E outro, ele morreu no tempo determinado. Ele não morreu antes nem depois. Ele morreu no tempo determinado. Também ressuscitou na hora certa, no terceiro dia, como diz as Escrituras. Na vida de Cristo, no ministério dele, ele sabia a hora de procurar a ovelha perdida. Por isso ele foi procurar, por exemplo, Zaqueu. Mas ele também sabia a hora de se afastar daqueles que recusavam a sua voz. Ele se afastou do jovem rico. Vê que tinha tempo de Cristo de se juntar. E você percebe que havia tempo que ele se afastava. Você percebe que ele nasceu no tempo determinado e ele morreu no tempo determinado. Você consegue ver Cristo aqui. Você percebe que ele tinha um momento de falar, mas ele também teve um momento de se calar. Diante de Herodes ele se calou. Diante da multidão ele falou. Você percebe que você vê Cristo nesse texto? Você percebe que você vê Cristo aqui no tempo de amar, mas também no tempo de odiar, quando ele se levantou contra a injustiça, quando estavam fazendo da casa do pai dele uma casa de quê? De mercadores. Veja como você percebe Cristo aqui. Ele conhecia o tempo de guerra. Ele sabia que nós viveríamos um tempo de guerra, mas ele nos prometeu um tempo de paz. Portanto, nessa noite, irmãos, ele conhece tudo. E uma coisa eu quero deixar no seu coração: ele é o Senhor do tempo. Mas não perca essas fases na sua vida. Como dói saber que a gente não tem vivenciado esse tipo de coisa na nossa vida. Talvez nos falte discernimento. Um último conselho: espere o tempo do Senhor em sua vida. Descanse com discernimento, porque no tempo certo ele virá. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.